Ei, gente, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula aqui do estúdio de aula da Adriana Fanaro. Então, antes da gente começar, porque eu esqueci na última aula de falar isso, mas hoje eu não vou esquecer, o que a gente precisa aí tem básico, papel, caneta e água, tá? Então, se você não tá com esses itens aí prontos, pausa esse vídeo e aí vai lá pegar e volta aqui para me assistir, tá? Gente, hoje eu tenho um assuntão para falar com vocês, um assunto que eu julgo muito importante e que a maioria das pessoas, ou pelo menos, eu não vou dizer a maioria porque eu também não sei exatamente qual é essa porcentagem, mas que grande parte fica bom, que grande parte dos nutricionistas não sabem fazer, tá? E, se não, e às vezes sabe fazer, mas acha que para fazer isso precisa de um curso de nutrição comportamental e isso não é verdade, tá bom? Eu não tenho nada contra a nutrição comportamental, muito pelo contrário, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu acho que o comportamento do indivíduo é o que levou a população a estar obesa, a estar mais sedentária, a estar mais doente, né? Então hoje a gente tem uma população mais doente, né, gente? Mais doente do que ela era antigamente. Eu vejo nos meus atendimentos como as pessoas têm comportamentos distorcidos. E quando eu falo de comportamentos distorcidos, eu nem estou falando só de comer mal, mas o extremo de comer bem também, né? Ou de buscar uma alimentação extremamente saudável. Mas eu já dei o spoiler inteiro da aula e não falei o tema da aula, né? Então, o tema da aula de hoje, modelo transteórico na consulta nutricional. Então, o que esse modelo pode me ajudar no tratamento do meu paciente, na prescrição da dieta desse meu paciente, como eu posso, eu nutricionista, me comportar frente ao paciente se eu souber em qual estágio do modelo transteórico ele está, tá? Então a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que eu aprendi ao longo desses anos todos que a melhor dieta realmente é aquela que o cliente consegue seguir. E que muitas vezes a gente fica assim, e eu recebi uma pergunta outro dia, e realmente eu falei, cara, nossa, há 10 anos atrás eu acho que eu pensava exatamente assim também, né? Então eu realmente me vi naquela pergunta, falei, meu Deus, era assim que eu falaria, era assim que eu questionaria. Como é que eu vou fazer uma dieta sem verduras e legumes? Como? O paciente não come nenhuma, como eu vou fazer isso? E, gente, hoje em dia, o que eu vejo, eu tenho alguns pacientes que não comem, eu tenho uma paciente que não come fruta, por exemplo. E fruta nenhuma, tá bom? Nada, nada ela gosta, nem cozida, nem na forma de purê. Suco, às vezes ela fala, ai, um ou outro suco pode até ser que eu tope, mas não é a minha preferência. Então, assim, ela é uma paciente muito, muito, muito difícil, tá? Então, o que eu consegui ao longo desses anos? Fazem 2 anos que eu atendo ela, sem fruta no cardápio. E aí, o que eu venho conseguindo aí nos últimos meses? Colocar uma fruta na salada, e aí ela tempera como salada. Tomar o suco lá que ela gosta, principalmente o de melancia, que é o que ela mais gosta. Então, assim, eu tenho conseguido ir pelas beiradas, tá? Mas, em nenhum momento, eu disse para ela que seria impossível atingir o nosso objetivo se ela não comesse fruta, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente. Eu quero que vocês foquem na solução e não no problema. Então, a solução era ela emagrecer, ela tem um distúrbio hepático, né? Então, ela tem uma esteatose hepática, ela precisava emagrecer, os níveis de colesterol, glicemia todos alterados, enfim, aquele quadro típico de uma pessoa que está acima do peso, com os exames bioquímicos todos alterados e aí precisando de solução. Se você focar no problema, ela não come fruta, cara, você não vai conseguir sair do problema. Porque qual é a solução que você vai arrumar? Vai obrigar ela, vai dizer, ah, mas a fruta é boa, não, mas a fruta tem fibra, não, mas a fruta é importante. E daí você vai ficar rodeando num assunto que ela já sabe, ou você acha mesmo que ela não sabe que fruta é importante, que fruta tem fibra, que é legal comer fruta. Cara,
ela sabe isso, né? Então, a gente precisa evitar as informações repetidas. E não só evitar as informações repetidas porque elas são de fato repetidas, mas porque não vai adiantar, né? Não vai solucionar o problema de alguém você simplesmente dizer para esse alguém que fruta tem fibra, tá bom? A não ser, gente, que a solução da vida dela fosse fibras, né? Fosse realmente, olha, só tem fibra na vida, se eu não comer eu vou morrer, tá? Por que eu tô dizendo isso para você? Porque existe em algumas situações, eu percebo que a justificativa, ela faz sentido para o paciente, entende? Então eu vou dar o meu exemplo, para não dar exemplo de ninguém, vou dar o meu exemplo. Eu não gosto e não comia, até um tempo atrás, as oleaginosas, castanha, amêndoas, avelã, nozes, não gosto, né? Não é a minha preferência, não fazia parte do hábito da minha casa, eu não comprava na minha casa, eu casei e não tinha, sabe assim? Então assim, não é uma coisa que eu gosto de comer. E aí, eu sou atleta, né? Eu faço um esporte e eu sou atleta, eu disputo prova, campeonato brasileiro, campeonato paulista. E aí o nutricionista, porque eu vou no nutricionista, é bom ser cuidado, né? Falou assim pra mim, Adriana, mas as oleaginosas, a castanha do Pará, a castanha do caju, seria muito legal pra gente tentar tratar a cãibra, pra gente trabalhar essa musculatura. Aí eu fiz assim, cãibra? Aí magnésio, né? Cãibra. Aí cãibra. Não. Então eu vou comer. Quantas eu tenho que comer? Por quê, gente? Porque a cãibra, no esporte que eu faço, que é corrida e bicicleta, cara, ela é decisiva, né? Se eu tiver uma cãibra, eu tenho muito prejuízo de performance. Eu provavelmente, dependendo do grau da cãibra, será muito difícil de completar a prova. Talvez eu nem complete a prova, eu seja impedida de completar a prova por isso. Então, aquilo tudo mexe com o meu principal objetivo. E aí ele arrumou um jeito de fazer com que eu coma aí 2 do caju e 2 do Pará todos os dias. Ah, como todos os dias religiosamente? Não, mas 6 vezes por semana eu como religiosamente, né? Então, na maioria dos dias eu consigo comer. Tem dia que eu não como porque, não esqueci, e aí como não é prioridade, você deixou lá, tá bom? Como qualquer outra pessoa, como qualquer outro paciente. Então, assim, o que eu quero de vocês hoje é o foco na solução e não no problema, tá bom? Então, hoje essa é a nossa hashtag da aula, hashtag foco na solução, né? Se você tirar uma foto dessa aula, posta lá no meu Instagram, hashtag foco na solução. Por quê? Porque se você ficar na cabeça, qual é a minha solução para ela que está obesa, que está hipertensa, que está com os exames alterados ou que... Eu não vou focar no problema fruta, eu vou focar na solução. E a solução, ela tem muitos outros caminhos, ela tem muitas outras vertentes e não somente a fruta, tá bom? Então, porque se você foca na fruta, você só tem um único problema, que é a fruta. E você vai querer resolver ele de qualquer jeito. E talvez você não vá conseguir resolver ele, certo? Então, quando você foca na solução, você tem outros caminhos, você tem outras coisas. E aí, acho que isso realmente vai fazer sentido ao seu paciente, tá bom? Então, para a gente conseguir usar o modelo transteórico na nossa consulta nutricional, a gente precisa saber quais são os caminhos dele, né? Quais são as etapas dele. Então, aí a gente tem a pré-contemplação. Eu vou pôr, deixa eu ver. Acho melhor eu pôr ao contrário, peraí. Vou pôr ao contrário, gente. A pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação e vou pôr aqui em cima, manutenção. Então, você tem uma escada literal, né? Você tem um degrau após degrau. Então, eu tenho o primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau e quinto degrau. Eu já vou falar de um 6º degrau que é comum que aconteça, então aí você pode não se sentir o pior nutricionista do mundo, porque ele está comprovado que, em geral, ou pelo menos uma porcentagem dessas pessoas, é comum de acontecer, para você não se sentir mal, tá bom? Então, assim, se você souber lidar com isso, cara, você tem meio caminho andado, né? Você tá aí na frente
das outras pessoas. Por quê? Porque o seu foco vai ser a solução, né? Você não vai ter mais o foco no problema, você vai ter foco na solução. Então, por exemplo, se você tem um paciente em contemplação, é aquele paciente que vocês costumam dizer que é assim: ah, ele não quer nada com nada, ele é preguiçoso, ele não respeita o meu trabalho, ele falta e não avisa, ele desmarca em cima da hora, ele tá na consulta no celular, enfim. Todas essas queixas que acontecem comigo, por isso é que eu sei, e eu falo, é verdade. Né? Tem paciente que tá ali na consulta e o celular toca, ele pega o celular e ele começa a falar no WhatsApp. E cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Nem sempre é só falta de interesse do paciente, mas em alguns momentos eu sinto que que é o mundo, sabe? Assim, a gente tem esse negócio de tocou o celular, eu tenho que responder, e aí eu me distraio do que de fato eu estou fazendo ali ao redor, do que é importante, do que eu fui buscar e do que eu gostaria, tá bom? Então, se você tem este tipo de paciente, qual é o tipo de dieta que você tem que fazer? Você tem que fazer uma dieta e quando, mais uma vez, eu acho que você já ouviu falar, ou se você nunca ouviu, você vai ouvir agora pela primeira vez. Quando eu falo dieta, eu estou falando de uma organização alimentar de alguém, né? Então todo mundo faz dieta. Você aí faz dieta, eu faço dieta, minha mãe faz dieta, meu irmão faz dieta, meus pacientes fazem dieta. Por quê? Porque aquilo é a organização alimentar dele, né? A organização que ele tem do dia. Então qual é a dieta dessa pessoa? A dieta dessa pessoa toma café da manhã com coca e esfirra. Ela é a dieta. A dieta não significa restrição. A dieta não significa comer saudável. A dieta não significa seguir alguma coisa. Mas a dieta significa o hábito de alguém em relação à alimentação. Tudo bem? Então, quando eu estou falando dieta, eu não estou falando necessariamente de uma restrição dietética. E aí, essa dieta de alguém numa fase de pré-contemplação, numa fase de alguém preguiçoso, ela é uma dieta mais fácil. Ela tem que ser uma dieta que se aproxime do que a pessoa faz. Ela tem que ser uma dieta que a pessoa realmente consiga seguir. Ela tem que ser uma dieta que tenha chocolate, que tenha Coca-Cola, que tenha esfirra, que tenha, sei lá, salgadinho. E aí, acontecem umas coisas... Eu falo que a gente fala, fulano come mal. Mas, cara, tem umas pessoas que, meu Deus, não é que come mal, gente. Come pessimamente mal. Né? Mano, como pode? Tem gente que, tipo... vou dar um exemplo pra vocês. Uma vez, eu atendi uma moça, ela tomava Coca-Cola de manhã, uma esfirra da padaria, ela ia na padaria, de alguma coisa, e a outra de calabresa, porque ela, eu gosto de calabresa, então aí eu sempre como duas e a segunda sempre é de calabresa. E aí eu falo assim, como que alguém às 7 horas da manhã coloca esfirra de calabresa com Coca-Cola, né, no primeiro momento que acorda? Meu estômago jamais aceitaria, né, eu passaria mal, nem tenho vontade de comer isso de manhã, mas as pessoas comem. Aí como você fala pra alguém, fala assim, olha linda, sabe o que acontece? Um café da manhã é café com leite, pão com manteiga, ou é leite com chocolate, ou é ovos, ou é suco. É difícil, né, gente, é muito difícil. Então aí a gente... foi pelas beiradas, e neste caso, por exemplo, não ia adiantar eu fazer uma troca de café da manhã. Então, o que eu propus para ela? Eu falei assim, você falou para mim que você gosta muito da esfirra de calabresa, e pelo visto você tem fome de manhã, porque você acaba comendo 2 esfirras. Ela falou, não, eu tenho fome de manhã. Eu falei assim, e se a gente tentasse alguns dias da semana, não todos, trocar a Coca-Cola por um suco? Aí ela falou assim, acho que dá. Falei, então tá bom, então vê quantos dias você vai conseguir trocar. E aí eu vou colocar aqui na sua dieta suco ou Coca-Cola, né? E aí ela falou, você vai pôr? Eu falei, vou pôr suco ou Coca-Cola. Porque não foi isso que eu combinei com ela? Então ela foi fazer. Cara, ela voltou e falou assim, olha, alguns dias eu ainda tomo Coca, mas na maioria dos dias eu já tô conseguindo tomar suco. Mas eu ainda como 2 esfirras e a segunda ainda é de calabresa. Quanto tempo será, né, que eu vou demorar? É isso que vocês precisam entender. Então,
Deixa eu pegar deixa eu ver se tem amarelo aqui. Aqui. Quanto tempo será que eu vou demorar para que esta pessoa tome suco todos os dias? Esse tem que ser o primeiro passo. Não adianta você querer trocar esfirra. Ah, eu quero trocar esfirra. Não. Cara, quanto tempo ela vai demorar para trocar a coca pelo suco? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Para que ela troque a coca pelo suco, ela tem que passar todas essas fases aqui. Todas. Todas. Então, quando você falar de modelo transteórico, você está falando de um hábito que passe por literal todos os passos. Literal, tem que passar por todos os passos, né? Então, a partir do momento que ela dizer assim para você, olha, eu agora estou tomando suco, ficou fácil de tomar o suco e eu tenho conseguido aí, na maioria dos dias da semana, tomar o suco, né? E aí você fala, cara, ela já está numa fase de pré-contemplação, que é onde ela entende, então vou pôr aqui, entendimento, de que ela precisa mudar aquele hábito, de que é importante que ela mude aquele hábito, de que vai fazer diferença na vida dela que ela mude aquele hábito. E se isso faz diferença na vida dela, ela vai se esforçar, né? Ela não vai conseguir, mas ela vai se esforçar. E aqui tem a outra setinha. Quanto tempo? Né? Quanto tempo ela vai demorar para mudar de fase? Então, é preciso que vocês entendam que eu não posso mudar o outro hábito que eu julgo péssimo e que faz sentido para ela e que ela gosta de fazer e que ela faz todos os dias, tentar mudar todos eles daqui para cá, daqui para parecer corrida. Cara, isso é uma outra coisa que é importante. Não é uma corrida de velocidade. Não importa a velocidade, importa a direção, né? Importa o passo. Cara, eu dei um passo assim, nem sei se apareceu, ou um passo assim, né? Eu fui longe 1 metro ou eu andei 10 metros, mas eu andei 10 metros por meses. Ou eu dei um passo de 1 metro em 15 dias e não dei mais nenhum passo. Vocês entendem? Então, quanto tempo, né, eu mudei de fase para dizer, pô, agora sim, agora eu tenho aí uma paciente em fase de contemplação, onde ela entende qual é a importância, onde ela vai se esforçar, onde ela está fazendo um esforço para tentar mudar. Então, ela já não é mais a mesma pessoa que chegou aqui, que disse para você, pô, é muito importante para mim que o café da manhã seja assim, 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 assado. Cara, será que o café da manhã para você é tão, nossa, não posso mudar nunca na vida? Vocês já atenderam alguém que fala, você pergunta depois de um tempo, e o refrigerante? Não tomo mais refrigerante. Aí você fala, não, mas você tomava, né? Eu? Você tomava refrigerante. Nossa, é mesmo, né? Nem me lembrava mais que eu tomava refrigerante. Entende? Então, assim, será que esta pessoa muda de fase, ela demora para mudar de fase? Quanto tempo ela leva? Às vezes eu, Adriana, sou uma pessoa fácil de adaptação e de mudanças. Então, eu sou... Fácil é a palavra, assim, eu me adapto muito bem às mudanças das coisas, né? Eu gosto muito de rotina. Então, eu mudo e faço daquilo uma rotina. Porque, para mim, rotina faz sentido, né? Rotina, para mim, é disciplina, eu gosto de ser disciplinada. Mas, para algumas pessoas, a mudança, ela é lenta. Para algumas pessoas, a mudança é devagar. Para algumas pessoas, a mudança não é assim.
E aí a gente precisa respeitar a mudança de cada um, tá bom? Na verdade, a partir do momento que você entende que mudar faz parte e que mudar vai depender muito do tempo de cada um, você consegue lidar melhor com isso. E aí você vai perceber que esta pessoa, dali um tempo, vai estar na fase de preparação, que é onde ela erra menos. Nossa, faz muito tempo que eu ainda peço refrigerante, mas agora não é mais por semana, agora é a cada 15 dias, agora é a cada 10 dias, agora é cada vez, 2 vezes por mês, então eu não sou mais aquela pessoa que pega o refrigerante e simplesmente pede, não, né? Então você já percebe uma mudança. Talvez, só talvez, tá bom? E eu não vou te dar um negócio pronto. Gente, porque também tem essa, né? Também tem essa, que eu tenho que dizer aqui uma coisa. Cara, não adianta você pegar uma ferramenta pronta e falar essa é no primeiro retorno, essa é no segundo retorno, depois você faz assim, depois você faz assado, depois você faz a sei lá como, depois... Cara, como assim? Como você sabe quem é a pessoa que tá na frente de você, como ela vai responder? Qual é... Deixa eu pegar o verde aqui. Tem um aqui, ó. Para eu grifar aqui. Qual é o tempo que ela vai demorar para chegar? Qual o tempo? Como é que você sabe qual é o tempo? Bom, aí aqui a gente também vai levar em consideração o tempo. O tempo que cada um tem para mudar. E aí, só talvez, muito talvez, você possa pegar outra coisa e fazer essa escada de novo. Nem estou dizendo que tudo você precisa fazer de 1 a 1. Você pode fazer de 2 a 2, mas às vezes um hábito vai estar aqui na primeira consulta, o outro hábito vai estar aqui na primeira consulta, o outro hábito vai estar aqui, você só quer mudar para cá. Então, também depende, cada hábito vai se comportar de uma forma diferente. E na ação é onde aquilo está feito. Cara, aquilo está feito. Ela já entendeu que tomar Coca-Cola de manhã não é algo saudável, ela já entendeu que aquilo não é um comportamento que vai ajudar ela no objetivo, né? Então, estar na ação é bem bom, porque aí você tem mais, você joga o tempo de novo, porque tem que ter o tempo. Gente, cada um vai passar mais tempo em uma fase. Então, eu posso falar assim, olha, eu queria que ela comesse arroz integral, mas o arroz integral para ela estava em fase de contemplação, não em fase de pré-contemplação, como estava a Coca-Cola. Eu queria que ela comesse fruta, a fruta estava em preparação, mas não estava em ação. Entendem? Que é um estudo, que é um jogo de estratégia, que é usar a nutrição e o modelo transteórico a favor do seu paciente. Agora, eu de verdade, e eu não tenho problema em dizer isso, porque eu acho que a partir do momento que eu assumi que eu ia passar para você o que me fez exatamente viver de consultório, o que me fez meus alunos viverem de consultório, porque hoje eu posso dizer com toda integridade que eu tenho mais de centenas de alunos vivendo de consultório, vivendo dos seus sonhos. Hoje mesmo, eu vou até dizer qual é a data hoje, 25 de julho, eu recebi uma mensagem de uma aluna que ganhou seus primeiros 5 mil reais com o consultório. E ela estava muito feliz, né? Então, ela estava bem feliz mesmo. Cara, meu primeiro 5 mil reais da vida. Você tem noção do que é isso? Né? Então, eu tenho alunos vivendo de consultório, eu vivo de consultório, e a partir do momento que eu decidi que eu ia fazer isso, eu não vou passar por cima do que eu acredito.
do que eu acho que faz bem ao seu paciente. Então, eu não estou dizendo em nenhum... Gente, gravem isso. Em nenhum momento eu estou dizendo que você não tem que prescrever dieta, que você não tem que fazer cálculo, que você não tem que distribuir os macronutrientes, que você não tem que usar estratégias nutricionais, que você não tem que saber a RDA de cada vitamina, de cada mineral, quais são as fontes alimentares, qual é o nutriente-alvo. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você tem que saber tudo isso e isso. Porque não vai adiantar você só fazer isso, nem só fazer aquilo. Você precisa fazer as duas coisas. E depois, existe a última fase, que é a fase onde não há mais aquele problema, né? Que é o beber a Coca-Cola. Então, não há mais aquele problema. Então, aquele problema não existe mais. A sua paciente não fica mais tomando Coca-Cola todos os dias. Ela é uma paciente já diferente, né? Só que existe uma outra fase que eu preciso dizer para vocês, que é a fase da recaída. Ou seja, não é porque o hábito chegou na manutenção que você vai negligenciar, né? Que você vai negligenciar que não existia, não, isso aqui eu não preciso mais me preocupar. Não preciso mais me preocupar com a Coca-Cola no café da manhã. Cara, você tem que se preocupar para sempre. Por quê? Para dizer que esse hábito dificilmente terá uma recaída, as publicações dizem 6 meses de fase de manutenção. Então, 6 meses de fase de manutenção é mês pra caramba. E eu não estou dizendo 6 meses daqui para cá, eu estou dizendo 6 meses aqui. 6 meses com aquele hábito. 6 meses nesta fase. Tudo bem? Então, assim, é preciso que a gente consiga entender mesmo de que o hábito, ele precisa ser mudado, ele precisa ser colocado, ele precisa ser mantido e ele precisa ser vigiado. Reforçando a importância, reforçando como essa pessoa está se sentindo melhor, reforçando o resultado. Eu acho que a melhor, deixa eu ver se para eu não perder a palavra, a melhor coisa que eu faria e que eu faço é reforçar o resultado positivo daquilo, em todas as consultas, né? Nossa, que legal, o fato de você ter mudado a Coca-Cola. Vou dar um exemplo simplista aqui, tá? Melhorou sua celulite, te deixou menos inchada, nossa, olha a sua... A gente fez exames de novo da esteatose hepática, olha como melhorou. Isso também tem a ver lá com a troca da laranja da Coca-Cola pelo suco de laranja. Então, você reforçar aquilo e dizer, cara, olha que legal, nossa, olha, cara, que maravilhoso, olha, cara. E aí você vai trazendo a sensação de benefício para a pessoa por muitas vezes. Porque aquilo, gente, precisa fazer literal sentido para ela. Ela precisa ver na prática que aquilo, que o esforço que ela fez para mudar foi um bom esforço, fez sentido, é bom que mude, entende? Porque se você fala assim, eu não consigo, e você não reforçar, ou um erro muito comum, você parar de trabalhar aquele comportamento quando chega na preparação. Por quê? Porque você acha que, já mudou aquilo, então eu não vou mais trabalhar aquilo. E aí o seu paciente que estava na preparação faz o quê? Volta para a fase de pré-contemplação. Por quê? Porque você não usou técnicas para que ele continuasse avançando. Ou chegou aqui, quase indo para cá, ele faz isso e faz isso. Pode acontecer uma outra coisa. Pode acontecer isso aqui, ó. A sua ansiedade nesse paciente mudar de hábito atrapalhou o jogo. Por quê? Porque eu também percebo isso. Às vezes o nutricionista
tá tão ansioso para aquela pessoa para que aquela pessoa tenha de fato resultado que atrapalhou o jogo, né? Atrapalhou tudo. Então, a gente não pode ter essa ansiedade louca, né? Essa coisa de falar assim, meu Deus, por quê? É louco, não, a gente não vai mais, né? A gente não vai mais ficar ansioso desse jeito, a gente precisa estar menos ansioso. Por quê? Porque o resultado vai vir? Vai. Em quanto tempo? Não sei. Eu não sei em quanto tempo vai vir. Porque, na verdade, depende da pessoa, depende do quando ela está disposta, depende de como ela é como personalidade. Ela se adapta bem a mudar ou não? Ela com mudança é algo que mexe com ela, que deixa ela doida. Então, o que eu quero de vocês hoje é que vocês peguem a prescrição das DRIs, que vocês saibam fontes alimentares, que vocês saibam bioquímica, que vocês saibam metabolismo, que vocês saibam tudo isso e coloquem o modelo transteórico trabalhando junto. Porque na hora que você põe o modelo transteórico trabalhando junto com você tem muito mais sucesso em acertar a dieta. Aquela dieta que você diz que o paciente não segue, será que ele não segue porque é uma dieta ruim, né? E não porque a dieta não foi para ele. Na verdade, a dieta talvez não tenha sido para a fase que ele estava. E você não soube identificar qual é a fase que ele estava. E se você não soube identificar a fase que ele estava, o problema não está com ele, o problema está com você. E como o nosso foco aqui é na solução, você precisa solucionar isso e incluir o modelo transteórico na sua consulta nutricional, né? Ele não é de exclusividade do nutricionista comportamental. Nem devia existir nutricionista comportamental, nem nutricionista funcional, nem nutricionista esportivo, nem nutricionista clínico, não devia existir. Nós somos todos nutricionistas. E aí eu incluo a nutrição funcional na minha prescrição, a nutrição comportamental na minha prescrição, a nutrição na fitoterapia na minha prescrição, né? Então, é isso, somos todos nutricionistas. E somos nutricionistas. Vocês querem título maior do que ser nutricionista? Você quer paixão maior do que ser nutricionista? Né? Então, vamos lutar contra a maré e vamos acrescentar essas coisas no nosso atendimento nutricional, certo? Gostaram? Gente, esse assunto é um assunto muito importante e, assim, eu sei que talvez eu tenha tratado ele que eu tenha sido severa um pouco mais nessa aula, mas porque eu queria muito que todo mundo incluísse isso no seu próprio atendimento e foi para te ajudar, verdadeiramente para te ajudar. Se você gostou desse tema, coloca aqui nos comentários, deixa eu saber que você estava aqui, deixa eu entender quem é você que está aí desse lado, tá bom? Se você ainda não me segue nas redes sociais, @AdrianaFanaro, compartilha essa aula na sua rede social, me marca para eu entender que você sabe que agora o foco é na solução e não no problema. E aí, quando você põe lá foco na solução, eu sei que você assistiu essa aula, né? E aí eu sei qual aula você está acompanhando. No Facebook, a página Adriana Fanaro. Então interaja comigo, me diga o que você está achando aí dos assuntos que eu estou escolhendo. Um beijo para você e até a próxima aula. Tchau, tchau!